Gente, esse tema aqui, olha, eu escolhi porque eu recebo muita mensagem do pessoal perguntando: me indica um aplicativo para eu estudar espanhol. Ou então, esse aplicativo aqui é bom? Como é que eu faço para usar isso aqui? Que horas que eu estudo com esse aplicativo? Então, o tempo todo tem gente com dúvida em como usar aplicativo para realmente ter um bom estudo do espanhol. Então, nessa live de hoje, eu quero ajudar vocês a fazer que esse aplicativo seja uma ferramenta para realmente alavancar o teu estudo de espanhol e ter uma fluência muito boa no idioma. Para quem não me conhece aqui na live, me chamo Jéssica, sou aqui do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ajudo você a ter fluência no espanhol, a falar sem medo, sem vergonha em 6 meses. Então, bora para a nossa live de hoje, que a gente vai falar muito desses aplicativos, de como usar de uma maneira realmente eficiente nos teus estudos. E para começar, gente, eu quero explicar para vocês aqui, que já vou deixar claro, né? Eu não sou contra o uso dos aplicativos, de jeito nenhum. A única coisa, eu quero que vocês entendam que ele pode ser sim o vilão ou pode ser o herói dessa história toda. Então fica de olho que aqui nessa live eu vou te dar várias dicas, inclusive de quais aplicativos que eu considero sim muito bons para você estudar espanhol. Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas que eu quero contar aqui para vocês é que quando eu estava preparando essa live aqui no começo dessa semana, um dos meus alunos, o Sérgio, ele me mandou um áudio comentando que ele estudava espanhol num ensino convencional, numa escola tradicional, essas que a gente tem aí pelo Brasil afora a dar com rodo. E uma das coisas que ele comentou que me chamou muita atenção é que ele falou assim: olha, agora que eu tô no seu curso, ele entrou agora nessa última turma tem 2 semanas, eu tô percebendo a importância de ter uma imersão dentro do idioma, porque eu sempre estudei em escolas convencionais e eu ficava sem saber o que fazer no período de férias. Então, por exemplo, ele até comentou isso, eu terminava o módulo e tinha férias no curso. E aí eu pegava aplicativos para tentar estudar, mas nunca consegui desenvolver ou realmente usar o aplicativo de forma com que eu estivesse aprendendo. E foi assim, muita coincidência, porque no mesmo dia eu estava pensando no tema da live, assim, não, é isso aí, o pessoal tem muita dificuldade em saber usar esses aplicativos. E quem usa eles como um auxílio, sabe? Então você tem aula ali segunda e quarta, daí você pega um aplicativo, um Duolingo, pega qualquer outro aplicativo e vai tentar estudar nos outros dias. Muitas vezes você não sabe nem por onde começar. Tipo, quanto tempo eu estudo? Será que esse aplicativo realmente é bom? Será que eu pego aquele outro? Porque, gente, tem uma infinidade de aplicativos para aprender espanhol. Muito mesmo. Já é difícil você escolher, né? Na hora de você baixar para ver qual aplicativo realmente você quer usar. Então, gente, olha, a imersão ativa, da mesma coisa que eu contei aqui dessa história do Sérgio, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Sem ela, você não tem fluência. Então, vamos lá, vamos usar esses aplicativos de maneira consciente para realmente você ter constância nos teus estudos, ter essa imersão ativa e realmente aprender a falar, a ter fluência no espanhol. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar do maior erro. Qual é o maior erro na hora de estudar com os aplicativos? Primeira coisa é você achar que usar aplicativo é um método de estudo. Então, eu não vou fazer um curso porque eu uso aqui um aplicativo e assisto um vídeo ali no YouTube. Isso não é método de estudo, de maneira nenhuma. Muitos aplicativos, se você não tem uma base de espanhol, eles não servem para absolutamente nada. Se você está começando do zero, nunca viu espanhol na vida, você vai e pega ali o aplicativo, começa a mexer, ele não vai agregar para você, você não vai conseguir desenvolver, muito menos conseguir falar usando o aplicativo dessa forma. Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça, aplicativo não é metodologia de estudo. Existem N métodos para você estudar um idioma. Vários. Inclusive métodos desenvolvidos pelos professores. Então, fica de olho. Aplicativo e ficar assistindo vídeo aleatório ali no YouTube, isso não é método de estudo.
Você não consegue aprender a estrutura do idioma. Isso é uma das coisas mais importantes. Então você fica ali, muitas vezes, com aqueles aplicativos que mais parecem joguinhos, ali tentando decorar palavras, mas você não sabe estruturar ela dentro do idioma. A estrutura do espanhol é diferente do português. Tem vários pontos que são parecidos, que a gente pode fazer uma correlação. Mas tantos outros que é totalmente diferente. Você não tem como pegar a estrutura do português, pegar aquelas palavras soltas que você pegou ali no aplicativo e achar que vai conseguir falar. Você não vai, você vai travar, você vai passar vergonha, você vai ficar sem saber o que fazer na hora que você estiver de frente a frente com um nativo. Então, não funciona para você aprender a estrutura do idioma. Olha um exemplo. A maneira que a gente usa e a frequência que a gente usa os pronomes dentro do espanhol é infinitamente maior do que a gente usa no português. No português a gente acaba falando errado muitas vezes por não usar pronome. E no espanhol não importa, seja a pessoa que mais tem estudo na vida, um doutorado e tal, ou a pessoa simples que está falando o espanhol do dia a dia. Eles usam pronome sim. E com palavras soltas de aplicativo, você nunca vai realmente entender como eles colocam os pronomes. Às vezes é antes do verbo, às vezes é depois. Às vezes eles juntam dois pronomes ali junto com o verbo, tudo grudado. Isso você não consegue aprender com o aplicativo. Então, é muito importante entender a estrutura do idioma, certo? Outra coisa que acaba acontecendo, por você não ter esse conhecimento realmente do idioma em si, na hora de falar, você fica, ai, será que tá certo? Ai, eu não lembro dessa palavra, será que é assim? Será que a pronúncia é desse jeito? Pronto, já era, você já travou, já não conseguiu falar, passou 1 milhão de coisas na tua cabeça e você não conseguiu responder a pessoa. Então tem mais isso, por não ser uma metodologia, por simplesmente se pegar palavras soltas muitas vezes, você não consegue falar, você não consegue desenvolver uma conversa. Até porque esses aplicativos te dão um ou outro vocabulário que você nem consegue assimilar. Então você viu ali a palavra, pronto. Em 7 dias você esquece. Não sei se vocês já viram uma live aqui que eu comento isso. Nosso cérebro esquece, deleta, ele precisa de espaço para armazenar novas informações. Então, tudo que você não estudou, não viu, não usou em 7 dias, ele vai deletar. Então, você ficou ali no aplicativo achando que estava estudando 1 hora em cima ali e não vai adiantar nada. Você vai esquecer tudo, sem você ter uma repetição, sem você realmente assimilar o conteúdo, tá? Então, pessoal, e uma outra coisa que é extremamente importante, você precisa aprender a estudar. Então, muita gente acha que ficar ali vendo aquele conteúdo, isso é estudar espanhol. Não, você tem que ter uma rotina de estudo. Isso é muito, muito importante. Antes de aprender o espanhol, você tem que aprender a estudar. Porque isso sim, você vai conseguir ter essa estrutura do idioma que eu estava conversando aqui com vocês. Isso sim te dá base para falar. Isso sim vai fazer você ter confiança, não travar e conseguir falar tranquilamente, sem medo. Então, não adianta, você precisa de um plano de estudo. Você precisa saber o que você vai fazer. Muitas vezes pega lá e abre o aplicativo e você fala, e agora? Quanto tempo eu passo aqui fazendo essa cruzadinha? Quanto tempo eu passo aqui apertando essas palavras para ver se é o mesmo significado? Então você não sabe o que fazer, não sabe se você vai estudar por aquele aplicativo antes da aula ou depois da aula. Faz diferença. Qual é a função daquele aplicativo? Tem N coisas que você tem que analisar. Então aqui é o primeiro tópico que a gente vai conversar e é uma coisa muito séria. Aplicativo e vídeos aleatórios no YouTube não são método de estudo, certo? Então, tenha isso muito claro na tua cabeça, porque você vai passar 3, 4, 5, 10 anos achando que está estudando e no final das contas não vai conseguir falar por causa disso, tá? Então, vamos lá, gente. Se você tá nessa de achar que aplicativo realmente é uma metodologia, nesse caso, o aplicativo vai te atrapalhar e muito, porque ele te dá a falsa sensação de que você está estudando. Não, mas olha aqui, eu já passei 30 minutos aqui no Duolingo, eu já estudei espanhol hoje.
Só que não, né? Só que não é bem assim. Então, ele te dá essa sensação de que você tá de dever cumprido. Ah, não, eu tô estudando, eu tenho que falar. E, na verdade, você não tá caminhando em direção à fluência. Isso é muito perigoso. Por isso que eu falo que, nesses casos, o aplicativo é um vilão da fluência. Totalmente. Porque você acha que tá indo no caminho certo, você tá perdendo tempo e não tá. Você não tá caminhando em direção à fluência. Fica muito de olho nisso. E aí a gente vai falar do lado bom, né? O aplicativo não é só ruim, não. Se você sabe usar o aplicativo, se você usa esse aplicativo como uma ferramenta do seu método de estudo, aí sim, aí funciona. Aí vale muito, muito a pena você se dedicar a ter aquele tempo exclusivo para estudar com o aplicativo. Porque quando é uma ferramenta, ele facilita o teu estudo. Então, você já tem uma metodologia, você já sabe o que você tem que fazer, o porquê você está fazendo aquilo, e vem o aplicativo para realmente facilitar a sua vida. Para deixar mais rápido, para deixar mais simples. Então, aí sim vale a pena você estudar. Porque o aplicativo, você usando o aplicativo no celular, você tem mobilidade, né? Ah, eu vou estudar um pouco aqui enquanto eu estou indo para o trabalho. Tá ali no celular, tá mais fácil, não tem que levar cadernos e um monte de coisa. Te dá essa mobilidade que, olha, você já ganha muito tempo aí, muito mesmo. Sem contar que é muito mais eficiente, né? Então tem vários aplicativos que eu vou passar aqui no final da live para vocês que são realmente muito, muito eficientes na hora de estudar o espanhol. Então, use sempre o aplicativo como uma ferramenta de estudo. Mas como é que faz isso? Como é que a gente escolhe o aplicativo? Como é que eu realmente vou saber que ele está sendo a ferramenta e não o vilão dos meus estudos? Como é que você vai fazer? Primeira coisa, eu separei aqui os passo a passo para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é analisar qual é a função desse aplicativo que você quer usar. Então pode ser um aplicativo para te ajudar a memorizar vocabulário. Essa é a função dele. Pode ser um aplicativo que vai te ajudar na escuta. Então, ele vai te ajudar a entender melhor o espanhol dos nativos. Ou pode ser um aplicativo para você treinar a fala, para você realmente treinar a tua pronúncia, a tua conversa. Qual que é a função desse aplicativo que você tem aí no teu celular? Ou desse aplicativo que te falaram que é bom? Desse aplicativo que você viu ali o pessoal baixando, tá todo mundo estudando, para que serve? Isso é uma análise muito importante que você tem que fazer, porque dentro do teu estudo, dentro do teu método, você tem as suas competências de estudo. Então, você tem que desenvolver a tua pronúncia, isso é uma competência. Você tem que desenvolver o teu entendimento, a tua escuta. Então, ele fala muito rápido, eu não consigo entender. Você consegue desenvolver. É claro que tem pessoas que falam super rápido, mas normalmente não, essas são as exceções, as pessoas costumam falar da mesma maneira que a gente fala no português. Então, se você não está entendendo, está precisando desenvolver a competência da escuta. Essa é a segunda competência. Você tem que desenvolver a competência da leitura, também competência da conversa, que é diferente da pronúncia. Então, tem várias coisas, tem várias e várias competências dentro dos teus estudos. E aí? Esse aplicativo te ajuda em qual delas? Então, faça essa análise, se pega aí pensando, será que vale a pena esse aplicativo? Para que eu estou usando ele? Aí, depois que você identifica para que aquele aplicativo serve, aí você vai encaixar ele dentro dos teus estudos. Aí você vai analisar, você vai estudar com esse aplicativo que horas do teu dia? Quantos minutos você vai se dedicar àquele aplicativo? Então, o tempo todo você tem que pensar nisso, porque isso facilita a tua rotina de estudo, certo? Muito, muito importante. E aqui eu quero deixar para vocês alguns aplicativos que eu acho que realmente vale a pena você pesquisar, colocar aí no teu celular e começar a usar esses aplicativos. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar aqui de aplicativos de vocabulário. Tem muita gente que usa o Duolingo. Então, nossa, o pessoal adora esse aplicativo, eu acho que é um dos que eu mais recebo perguntas. Como é que é legal usar o Duolingo? Não é legal usar? Como é que eu faço? Então, pessoal, eu particularmente não gosto do Duolingo, não acho que ele seja eficiente no teu estudo, porque
ele te dá palavras soltas. Você relaciona o significado de uma com outra? Ok, tá, você até sabe ali o que significa traduzindo, mas o que vai acontecer? Você não vai conseguir memorizar aquela palavra porque ela tá solta. Quanto mais solta a palavra, mais difícil é de você conseguir lembrar. Então, aplicativos como o Duolingo não vai te ajudar a realmente ter esse vocabulário. Você vai ver ali a palavra, mas ela não está dentro de um contexto. Dentro de um contexto, dentro de uma frase, principalmente se for uma frase que é da tua rotina, da tua vida, que faça sentido para você, é infinitamente mais fácil de você memorizar aquela palavra. E é por isso que eu não acho que o Duolingo é um dos aplicativos mais adequados. Para mim, ele é mais um jogo, onde você fica ali jogando e tal, vendo se tá certo ou tá errado, do que uma ferramenta de estudo. Então, eu vou deixar aqui bem claro, essa é uma opinião minha, somente minha. Então, pessoal, se vocês curtem o Duolingo e fiquem à vontade, usem o Duolingo, mas eu não acho ele uma ferramenta eficiente. Ele te dá essa falsa sensação de que eu tô estudando, tentando ali alcançar minha fluência no espanhol, mas na verdade você tá mais perdendo tempo do que realmente estudando. E qual o aplicativo que realmente é bom para essa função de ter um vocabulário, de memorizar palavras, de ter um vocabulário vasto? Eu gosto muito e eu uso muito no método do meu curso do Espanhol na Tua Viagem, o aplicativo Anki. Esse aplicativo eu já fiz inclusive um vídeo só sobre ele, depois procurem lá no canal do YouTube, que esse aplicativo sim, você consegue memorizar as palavras dentro de contexto, dentro de frases. Aí ele te ajuda muito, porque ele te dá a tal da repetição espaçada. Então, é um aplicativo onde você coloca a tua frase, coloca a tradução, você consegue colocar o áudio, então ele é super completo. Você já treina a competência da leitura, da escuta e tudo mais de uma vez só. Então, você consegue colocar áudio, consegue colocar as frases, as palavras, e aí ele vai te mostrando aquela frase de maneiras aleatórias. E no período de 7 dias, ele te mostra a frase de novo para você não esquecer. Então, isso é muito legal. Esse aplicativo realmente vale muito a pena você ter dentro do teu método de estudo, porque ele te ajuda no vocabulário, na escuta, na memorização, é muito, muito bacana. Então, fica a dica e anota aí. Troca aí esses aplicativos mais com cara de joguinhos para o aplicativo Anki, certo? E agora vamos para o próximo. Como que a gente vai treinar a escuta no espanhol? Eu não conheço nativos. Eu não vou viajar tão já. Como é que eu faço para realmente falar com nativos, para escutar o que eles estão falando? Gente, hoje é cada vez mais fácil você treinar a audição escutando nativos, espanhol de nativo. Então, tem vários vídeos que você pode assistir que funcionam super bem. Você pode pegar vídeos aleatórios ali no YouTube só para treinar a tua escuta, se dentro do teu método de estudo, é claro. Então, se é a hora de treinar a escuta, bora treinar a escuta. O que eu indico muito são os audiobooks. Então, tem vários sites, tem vários aplicativos que você pode ter um livro realmente com a leitura daquele livro. Se parece muito com podcast, só que você tem o material para ler junto. Então, quem está começando, quem aí está começando no espanhol, eu quero estudar, não sei muito bem por onde, como é que eu faço? Indico muito esses audiobooks. Então, você vai ter ali a leitura de um nativo com o texto para você acompanhar. Como escreve, daí você já vai relacionando as pronúncias. Nossa, aqui ele falou ajudar, então a pronúncia da Y, do Y, é esse ju. Então, você consegue identificar, porque muitas vezes, só no podcast, você não consegue saber como que é aquela palavra. Então, ele falou ajudar. Se você nunca viu essa palavra antes, você não vai saber se ela é com J, se é com Y, ou como que vai escrever. Por isso, para quem está começando, a primeira etapa são os audiobooks. Muito, muito bacana. Agora, se você já está numa segunda etapa dos teus estudos, já está um pouquinho mais avançado,
Aí é bem bacana você se dedicar só à escuta, acabar com a facilidade da leitura, de ter aquele texto e realmente se dedicar ao podcast. Então, colocou, escuta, se concentra bastante, que também vai te ajudar nesse desenvolvimento do entendimento do espanhol nativo. Que é muito diferente de você pegar alguém brasileiro, por mais que saiba ser 100% o idioma, nunca vai falar como nativo. Eu não falo como nativo, tenho sotaque brasileiro e é normal, a gente não vai falar como nativo porque não é nativo. Então, tem que desenvolver o entendimento do espanhol nativo com eles, com o espanhol deles. Certo, pessoal? Então, essa é uma dica muito legal para vocês aqui. E aqui, como treinar a pronúncia. Esse é um ponto que pega e pega muito. Então, você tem que... A pronúncia acaba tendo que ter alguém para te ajudar, porque você não consegue perceber que aquela pronúncia está errada se você está aprendendo. Essa é a primeira coisa. Por isso que quem realmente não tem um método de estudo, não faz um curso, não consegue falar ou fala muito mal. Porque no começo, a gente se corrigir, perceber que está errado, é difícil. É muito difícil. Então, você exige muitas horas de prática para você pegar o teu próprio erro. Agora, para uma pessoa que está mais do que acostumada, você falou uma pronúncia diferente, falou café em vez de café, que é um E fechadinho, é gritante. Na hora que você está falando, a pessoa já, corrige esse E, porque está errado. No espanhol não existe o E, é sempre E fechado. E você vai falar no meio da frase, ainda mais que se escreve igual, você não vai perceber. Você não vai conseguir perceber o teu erro. Então, sim, vale muito a pena você treinar leitura, treinar pronúncia, mas o mais indicado de tudo é você ter alguém para te ajudar nesse processo, porque é muito mais rápido. Você não precisa ficar ali repetindo. Se a pessoa vai e te aponta ao teu ponto de melhora e pronto, na próxima você já corrige. É um passo a passo, é muito mais fácil, tá? Tem alguns aplicativos que você pode conversar com nativos. Então, são pessoas que às vezes estão querendo aprender português e você está querendo aprender espanhol. Você pode entrar em contato, fazer uma ligação e conversar com elas. O que eu indico? Primeira coisa, para quem está no começo, para quem está engatinhando aí no espanhol, não funciona. Não adianta você atropelar tudo e querer pular para a última etapa, sendo que você não tem base de pronúncia, se você não tem estrutura do idioma, se você não sabe o que você está fazendo. É só para passar vergonha. Então, siga o passo a passo. Primeiro, você tem que entender, você tem que ter essa estrutura do idioma para poder conversar. Conversar é um passo acima. Então, você tem que entender o espanhol, você tem que saber falar o espanhol. E aí, a última etapa é saber conversar, porque falar é uma coisa, conversar é outra. Falar é mais foco na tua pronúncia, você consegue fazer uma boa leitura, mas a conversa, na hora de você falar com um nativo, isso é uma outra etapa. Essa última etapa, não pule porque não funciona. Se você tá aí há 2 semanas assistindo vídeo de espanhol e acha, vou entrar lá no aplicativo e conversar com um nativo, você se perde todo. Então, por favor, vejam o teu passo a passo, sigam a tua metodologia de estudo e a última etapa é você usar esses aplicativos de conversa com o nativo. Para quem realmente está no final do aprendizado, está ali já com um pezinho na fluência, vale muito a pena. Porque a gente precisa desse treino de conversa. Conversar é muito diferente, a gente tem tempo para responder. Então, o nativo te fez uma pergunta lá na chamada, você tem que responder ele, não vai demorar 5 minutos pensando na resposta, pensando se a pronúncia está certa. Não dá, não é isso na conversa. Então, é bem bacana você ter esses treinos, mas fiquem de olho que é numa etapa mais avançada. Para quem está começando, é sempre foco no entendimento e na pronúncia. Certo, pessoal?